A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus que estamos aqui hoje, né? O primeiro domingo de julho. Podem se assentar, fiquem à vontade em nome de Jesus. Vamos aprender e receber um pouquinho mais do Senhor, depois de entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição. Amém? Eu sou a pastora Ramila, como o pastor Durval bem colocou, meu esposo. Nós somos pais de Maria Alice, Daniel e Isabelle, né? Um trio abençoado, como eu costumo brincar, uma trindade santa, para a glória de Deus. E aprove ao Senhor que eu hoje compartilhasse com vocês um aprendizado muito valoroso que o Espírito Santo nos traz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus 15, esperar até que todos encontrem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O verso 21, onde fala para nós sobre a passagem da mulher cananeia, diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes do Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Por isso seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. É sempre bom e poderoso ouvir e reler essa passagem, né, em que Jesus, aparentemente duro e frio à situação daquela mulher, e ao mesmo tempo se compadece dela e concede a petição que ela o faz. Né, mas especificamente essa noite, com a mulher cananeia, nós vamos aprender três coisas, três atitudes que nós devemos aplicar, que nós devemos viver na nossa fé para que a gente alcance o que ela alcançou. E por isso o tema da nossa ministração hoje é da migalha ao milagre. Você pode dizer isso a alguém? Da migalha ao milagre. Pode dizer isso para você mesmo? Da migalha ao milagre. Foi para isso que o Espírito Santo nos trouxe hoje aqui. Para que nós saiamos da migalha e acessemos o milagre, a porção de sobrenatural, a porção de cura, a porção de libertação que Ele tem para cada um de nós. Amém? Como que ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso por meio de muitas características que a gente consegue levantar facilmente lendo a história. A narrativa traz que ela insistiu, que ele fala que não, primeiro ele ignora, depois ele responde, e responde com a oposição dos discípulos que ali estavam. Mas o que o Senhor percebe e é atraído para atender é a fé daquela mulher. Ela reúne elementos de não ser uma pessoa que pertencia ao povo de Jesus, era uma estrangeira, digamos assim, uma mulher cananeia, um povo que rejeitava Jesus, que não o reconhecia como Jesus. E ela enfrentou todos os desafios, desde a oposição dos discípulos, daqueles que seguiam e que caminhavam atrás de Jesus,
para buscar aquilo que ela acreditava que só ele podia dar. Ela demonstrou uma fé que muitos dos que caminhavam com ele não demonstrou. Ela viveu uma fé e um nível de confiança no Senhor muito maior do que muitos que caminhavam lado a lado com ele e que até já haviam presenciado algum dos milagres que ele havia feito até aquela etapa da caminhada dele. E a gente aprende com ela hoje que a gente precisa ter um coração humilde, que a gente precisa ter um coração cheio de contentamento e a certeza de que Jesus tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Amém? Vamos às 3 atitudes que esta mulher nos ensina a sair da migalha ao milagre. Com ela nós ensinamos essas 3 atitudes muito poderosas para nos levar da migalha ao milagre. A primeira delas é buscar a pessoa certa. Diga isso para alguém. A primeira atitude é buscar a pessoa certa. Essa é a primeira atitude. Porque veja, o verso 22 diz assim: eis que a mulher cananeia... Vamos para a parte B. Ela fala reconhecendo o momento em que ela sabe exatamente a quem ela tem que se referir e reportar ali naquele meio. Ela não procura um discípulo, aí eu estou precisando. A parte B do versículo ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia a quem naquele meio ela deveria recorrer. Agora não é o momento de procurar um assessor de Jesus, um discípulo de Jesus, um mediador entre eu e Jesus. Eu preciso ir a quem tem o poder para fazer. Fala para o seu irmão, busque a pessoa certa. É porque comumente a gente sabe quem é a pessoa certa, a gente sabe a quem recorrer, a quem deve ir, e o que é que a gente faz? Deixa eu ir lá no fulaninho primeiro. Eu conheço o cicraninho, porque eu acho que se ele for lá e der uma forcinha, eu vou ficar com essa vaga. Porque eu vou falar com o inhozinho dali que vai fazer isso para mim, que vai me dar uma indicação, que vai me dar uma referência, que vai me respaldar. Eu vou buscar cicraninho, eu vou buscar beltraninho. Sim ou não, gente? Não é assim que a gente faz? Mas essa mulher, ela tinha uma fé tão firmada, ela tinha uma convicção tão grande de que era aquele Jesus, era aquele homem, era aquela pessoa a quem ela precisava alcançar e pedir o que ela precisava. Quando nós entendemos a quem nós temos que buscar, nós não perdemos tempo da nossa vida buscando pessoas erradas, buscando nas pessoas erradas. Talvez você esteja buscando em si mesmo, achando que vai conseguir com a sua própria força, com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio esforço, porque você estuda 24 horas por dia, porque você trabalha 24 horas por dia, porque você faz isso, porque você faz aquilo, e o resultado do esforço vem. Não tenha dúvida, a Bíblia é fidedigna e ela diz que o que você planta, você colhe. Mas existem coisas que você não vai alcançar por meio do plantio, se você não entender que quem vai lhe conceder e quem vai fazer valer todo o esforço que você está empreendendo naquilo é Jesus. É na pessoa certa. Porque é dele que vem o esforço que você empreende para o que você está empreendendo. Porque é dele que vem a saúde que você precisa. Porque é dele que vem o intelecto que você precisa. Porque é dele que vem a força física. É dele que vem o recurso. É dele que vem a oportunidade. Não é mérito meu ou seu. Apenas se o Senhor quiser e nos oportunizar. Então, ir à pessoa certa faz toda a diferença nos nossos resultados, nas nossas buscas. Parar de procurar as pessoas erradas. Veja que ela não buscou qualquer pessoa, sendo uma gentia, sendo uma estrangeira, sendo alguém de um povo que não aceitava Jesus. Ela não se acuou, ela não procurou alguém que de repente fosse do povo judeu e dissesse: olha, porque se eu for lá, eu sou cananeia, ele não vai me atender, então quem sabe, vai lá, fala com ele para me ajudar, porque ele é tão bonzinho, afinal de contas ele é Jesus. Sabe, alguém que não caminhava com Jesus, mas alguém que sabia do poder que ele carregava e o que ele representava. E às vezes nós estamos no culto, estamos na célula, ouvimos ministrações, compartilhamos ministrações, e na hora que a gente tem que buscar a libertação, na hora que a gente tem que buscar a cura, na hora que a gente tem que pedir para que expulse o demônio, na hora que a gente tem que pedir para que cure, para que salve, a gente vai pedir para pessoas erradas. A mulher cananeia ensina algo muito poderoso, quando ela entende a quem ela deve se reportar. Não teve sacerdote, não teve profeta daquele lugar que ela procurasse.
Não teve intermediador ou mediador. Fala para o seu irmão, vá direto à fonte. Aleluias. Busque a pessoa certa, é o primeiro ponto, é a primeira atitude que nós podemos aplicar às nossas vidas para que a gente encontre a resposta do nosso milagre, aquilo que nós precisamos encontrar. Segunda atitude, perseverar diante das oposições. Essa é forte. Porque diante de uma oposição a gente quer logo desistir, a gente quer no mínimo se desviar, se esquivar. A gente não quer permanecer diante de uma situação onde as pessoas estão se opondo a nós, se opondo ao que estamos fazendo, se opondo ao que estamos propondo, porque não é confortável, não é fácil. Ou é para vocês? Porque para mim não é não. Nós não queremos. Mas a atitude da mulher cananeia, nesta passagem, de perseverar contra os opositores. Olha aqui nos versos 23 e 24. Vamos voltar lá na palavra. Mas ele não respondeu palavra. A primeira oposição que ela encontrou foi a do próprio Jesus. Ela pediu e o que ela teve como resposta? Não tem ninguém falando aqui. Ninguém falou comigo. Jesus silenciou, ele não respondeu. Foi como se ele não tivesse escutado ninguém falar nada. Mas ele estava ouvindo. E ele estava atento àquela situação. E aí, continuando a leitura, verso 23. 23. Mas então ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Primeiro, Jesus a ignorou. Foi a primeira oposição ao pedido, à busca que ela foi fazer. Em segundo, ela teve a oposição dos discípulos de Jesus, aqueles que estavam caminhando com ele naquele momento. Por favor, Jesus, manda logo embora. Não fica calado não, porque ela vai ficar aí gritando atrás da gente o tempo todo. Despacha logo essa mulher aí. Bora, despacha ela, despede ela, porque ela está vindo aí, gritando atrás de nós. E ela insistentemente, sabendo a quem pedir: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo ponto, perseverar diante da oposição. De imediato, Jesus não responde. Em seguida, os discípulos encorajam Jesus a dispensar logo ela, para que ela não seja uma pedra de tropeço, para que ela não incomode mais, porque afinal de contas eles estavam ouvindo uma mulher cananeia no meio deles, pedindo, importunando, insistindo, fazendo barulho. Ela vem aí gritando atrás da gente, tumultuando. Será que tem alguém achando que você está fazendo tumulto por aí, com a sua opinião, com o seu posicionamento, com a sua fé, com o seu simples convite para ir à igreja, para ir à célula? Como é que você está lidando com a sua posição? Como é que você está enfrentando o silêncio de Jesus, quando você está dizendo: Jesus, eu estou convidando e ninguém vem, eu estou orando por essas almas e ninguém vem? Jesus está escutando. O fato dele não estar respondendo não significa que ele não está ouvindo, e tampouco que ele não está trabalhando àquele respeito. Mas ele quer ver em nós um coração como ele viu nesta mulher. Um coração que persevera em meio à oposição, diante de uma oposição. Vai desistir porque eu estou calado? Vai desistir porque eu não respondi a oração no estalar de dedos? Vai desistir porque clicou e a resposta da oração não veio, o pedido não foi atendido? Vai desistir? Que coração é esse? Que geração é essa? Que fé é essa? Cadê a perseverança? E eu não estou falando só de perseverar no propósito, eu estou falando de perseverar diante da oposição. É diferente. É vento contrário. É manifestação oposta ao que você está fazendo, ao que você está buscando. Ai, mas eu não vou mais naquela igreja porque me disseram isso, me disseram aquilo. Querido, você foi àquela igreja para ouvir o que as pessoas iam te dizer, ou o que Deus tem para você. Você precisa entender a quem você está buscando. Quando você entendeu a primeira atitude, que é de buscar a pessoa certa, você já eliminou metade dos opositores. Porque você não vai parar quando algum deles se levantar, porque você sabe quem você veio buscar e o que tem poder para fazer na sua vida. E aí você tem que perseverar.
Já sabe quem tem que buscar, já está indo em busca da pessoa certa, já está indo na fonte certa. Não deixe o opositor te impedir de alcançar o que Jesus quer fazer na tua vida. Ele só quer ver se você tem um coração firme, humilde e uma fé constante o suficiente para suportar uma oposição, para suportar um obreirozinho, um discípulozinho, um apóstolozinho que vai dizer: ah, não vai lá mais não, vai logo embora, o pastor expulsa logo essa daí. Deixem dizer. Olhe para a oposição como um degrau para a sua bênção. Fala, esta oposição está aqui para me fazer chegar mais rápido na minha bênção. Porque foi assim com a mulher cananeia. Porque foi assim na palavra do Senhor. E está lá para que eu aprenda e para que eu aplique na minha vida. Porque ouvir e não viver não serve. Eu preciso viver o que eu ouço, o que eu aprendo, o que o Espírito Santo me ensina. Se eu estou diante de uma oposição, quando eu estou na busca pelo Senhor ou por algo da parte dEle, e uma oposição se levanta diante de mim, eu preciso entender que eu preciso subir aquele degrau e perseverar. Eu não vou recuar, eu não vou desistir. Estão dizendo isso, estão me tratando dessa forma. Eu estou sentindo assim, eu estou sentindo aquilo. Pega o sentimento, enfia no bolso. Você vive por fé, você não vive por sentimento. Você não é movido pelo que sente, você é movido por fé e por uma palavra de poder e de vida, que é a palavra de Deus. Guarda o sentimento no bolsinho, para a hora que estiver no colinho de papai mimar você, que ele faz isso como bom pai que é. Mas na hora de enfrentar a oposição, bote no bolso o sentimento e vá por fé, dizendo com a mulher cananeia. Os discípulos que estavam com Jesus não foram os outros cananeus, não foram outras pessoas que também estavam em busca de milagres, não foram concorrentes, foram os discípulos de Jesus, aqueles que o ajudavam na caminhada, aqueles que ajudavam no evangelismo, aqueles que o ajudavam no ministério dele, que disseram para ele me dispensar. Foram pessoas que ele poderia considerar e ouvir, mas ainda assim ela teve uma fé tão firmada, uma convicção tamanha de que Jesus tinha poder para fazer na vida dela, na vida da filha dela, que ela não parou por aí. Ela não recuou diante desta oposição. Olha que só do silêncio de Jesus já era o suficiente para essa mulher dizer: vixe, deixa eu sair daqui porque eu gritei tanto, que vexame. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, me ignorou. Não bastasse isso, me vem os discípulos dele dizer: manda logo essa aí embora, pelo amor de Deus, que está ali fazendo barulho. Barulho. Vão chamar de barulho a sua perseverança. Vão chamar de barulho a sua constância. Está lá todo dia no culto, está lá toda a célula, está lá na vigília, está lá na oração, está igual um abestalhado, está igual uma abestalhada. Vão chamar a sua perseverança de burrice, de idiotice, vão subestimar você, mas entenda, é uma oposição para que você persevere e não desista do que Jesus tem para te entregar. Porque desistir de perseverar em meio à oposição é desistir de receber a bênção que Deus tem para você. Não desista. Quando for mais difícil suportar, suporte um pouco mais. Diga para o seu irmão: suporte um pouco mais. Agora diga para ele: persevere diante da oposição. Aleluias. Verso 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já deu um indício de que ele não poderia atendê-la, ou poderia, ele não foi objetivo na sua fala, mas ele já quebrou o silêncio. Ela ficou: bom, eu não pertenço à casa de Israel, eu sou uma cananeia, mas e aí, será que ele vai me considerar uma ovelha perdida, alguém a quem ele pode conceder ou não vai? Como que ele vai me ver? O que ele vai fazer? O que afinal Jesus está querendo me dizer com isso? Mas não me importa. É nele que está a libertação da minha filha. É nele que está o que eu busco. Eu não vou me importar com nada. Se isso quer dizer um não ou se isso quer dizer um sim, eu continuo confiando. Eu vou perseverar. Se isso ainda é uma oposição, eu vou continuar. Eu vou confiar que ele vai me trazer a resposta que eu preciso. Aleluias. Persevere diante da oposição.
Verso 24, eu estava lendo. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Gente, esse é o ponto que a gente não pode perder. Não adianta eu buscar, não adianta eu orar, não adianta eu perseverar em meio à oposição, se eu não entender que a adoração precisa se fazer presente em meio à minha busca, em meio ao sofrimento, em meio à minha alegria, independente de que etapa do processo, da situação, da busca, do que eu estiver passando, eu preciso adorar. Eu preciso adorar. Quantas e quantas passagens nós vemos o poder da manifestação de Deus a partir de uma adoração. A partir de uma adoração, cadeias foram quebradas. A partir de uma adoração, prisioneiros foram libertos. A partir de uma adoração, úteis, fechados, madres estéreis, frutificaram, se tornaram férteis. Quantas e quantas situações na palavra do Senhor só prosperaram, só frutificaram a partir da adoração, aliada à fé. A atitude de número 3 é adorar em qualquer situação. Diga para o seu irmão: adore em qualquer situação. Aleluias. Adorar em qualquer situação. Nenhuma situação é tão difícil, é tão doída que você não possa adorar. Adore ao Senhor, seja com um louvor, seja com uma palavra, seja com uma oração. Existem muitas formas de render-se a Deus em adoração. E a Bíblia diz que ela o adorou. E ela disse: Senhor, socorre-me. A humildade do coração daquela mulher transbordou nesse momento. E Jesus foi mais fundo com ela para testar essa firmeza de fé, essa certeza de que era nele que estava o que ela procurava, e ele responde de uma forma que a confronta, de que confronta a fé dela, porque é o momento em que ele vai e reduz ela a nada menos que cachorrinho. Ele diz: ele, porém, respondendo, verso 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas fala para o seu irmão: quem sabe o que quer, sabe. Aquela mulher, ela tinha um propósito, era alcançar a cura da filha dela. E ela sabia que era isso que ela queria, e não importava o que ela fosse ouvir de Jesus, não importava o que ela fosse ouvir dos opositores, de quem quer que fosse. Ela queria aquilo e ponto, e ela sabia que a única pessoa capaz de fazer era Jesus. Não tinha a quem recorrer, e não importa o que Jesus fale: eu quero isso, Jesus, e eu creio que tu vai fazer, Jesus. Ah, mas eu vou deitar o pão aos cachorrinhos? Dos filhos aos cachorros? Eu vou deixar de entregar aqui ao meu povo, ao povo judeu, o povo escolhido, para dar uma cananeia? Era o que Jesus estava dizendo a ela, de forma bem rasgada. Ela disse: ah, Jesus, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor mesmo. Eu estou aqui porque eu sei que é o Senhor que vai curar minha filha. Eu estou aqui porque o Senhor é o único que tem poder para isso. Não importa se é de migalha, não importa se é da mesa, importa que venha do Senhor, porque é tu que é a fonte de toda a cura, de toda a vida. Ela sabia, não importava, ela sabia que uma migalha seria o suficiente, porque uma migalha de Jesus é suficiente para transformar toda uma vida. E Jesus viu a fé e a humildade daquele coração. Ele disse: é a hora de você ir da migalha ao milagre, porque você não se importou de ser comparada com um cachorro, porque você não se importou de enfrentar a oposição, você não recuou diante do meu silêncio, da minha aparente indiferença, você não recuou diante da oposição de todo mundo que estava ali e queria que você parasse de importunar. Você tinha certeza de onde vinha a sua cura, a quem você deveria recorrer. Você teve uma atitude de adoração, de rendição. Em nenhum momento você vacilou na sua fé. E aquilo encheu o coração de Jesus. E eu imagino que constrangeu todo mundo que estava ali naquele lugar. E Jesus reconhece nesse momento a grandeza da fé daquela mulher. Como que ele responde a ela no verso 29?
Ó mulher, grande é a tua fé. Aleluias. Ele diz, grande é a tua fé, porque eu fui indiferente a você. Os meus discípulos quiseram que eu te dispensasse. Eu te respondi quando respondi, de maneira a humilhar, e nem assim você desistiu de crer que era em mim que estava a fonte que você precisava de cura e libertação para a vida da tua filha. Grande é a tua fé, mas nós normalmente estamos como? Jesus, eu creio que o Senhor vai entrar nesta causa. Eu creio que o Senhor vai curar esta vida. Eu creio que o Senhor vai prosperar. Eu creio que o Senhor vai prover. Eu creio que o Senhor vai salvar. Sim ou não? Mas Jesus está olhando para nós e vendo a gente como? Recuando diante da oposição. Ou Ele olha para você ali perseverante na oposição, mas Ele diz, meu filho, cadê a adoração? Cadê a humildade desse coraçãozinho peludo? Vamos dar uma limpadinha nesse coração. O Senhor quer um coração humilde, um coração quebrantado. Olha o nível de quebrantamento daquele coração, que depois de todo o processo que ela passou, quando ela vai ouvir Jesus, Jesus diz assim, mas eu vou pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros? Quem faria tal coisa? Jesus? Mas olha o que aquela mulher responde. E uma migalha de Jesus é suficiente na minha vida e na sua vida. Uma migalha de Jesus é uma porção suficiente para te levar ao extraordinário de Deus. A Bíblia diz que na hora, naquele momento, a filha dela foi sarada. Ele diz, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E a Bíblia diz, desde aquela hora. A Bíblia não dizia, ela começou a seguir Jesus e ela ganhou isso e ela fez aquilo. Não, foi naquele momento. Jesus não tinha mais o que receber dela, ela já transbordou de fé, de contentamento, de constância, de convicção. Já havia entregado a Ele uma adoração genuína. E Ele concedeu aquilo que o coração dela tanto desejou. Ele curou a filha dela naquele momento. No momento em que Ele declara as palavras, reconhecendo que ela tem uma grande fé, a Bíblia diz que desde aquele momento, a filha dela é curada, é liberta. Aleluias. E o que hoje depende de cura e libertação? Mas você não quer se humilhar por uma migalha. Você acha que já está no nível de intimidade, de relacionamento com Deus, que uma curtida no Instagram você já fez demais para Jesus, porque afinal de contas era uma pregação. Afinal de contas era o trecho da pregação que falava para eu me humilhar. E eu dei um like lá. Arrasei. Gente, a gente tem vivido essa geração. Ou no máximo, nossa, fiz tanta doação, servi tanta gente. Claro, nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. Isso é uma parte do nosso trabalho quanto cristãos, quanto imitadores de Jesus. É uma parte. Mas sabe, se você faz isso sem atitudes de fé como a dessa mulher, de buscar primeiro uma pessoa certa, de perseverar diante das oposições e de adorar independente da circunstância que você está encontrando, o seu serviço não serviu, não prestou, não valeu, não recebeu, não contou, não virou estrelinha com Jesus, não conta ponto, não subiu como aroma suave ao Senhor, porque Ele viu onde estava o teu coração. Era cumprir a tabela, era fazer o serviço, era dar a curtidinha, era repostar. O que você anda barganhando com Cristo? E depois na sua oração você vai reivindicar por que não está recebendo, por que não acontece, por que não vem, afinal você é filho, você é filha, você tinha que estar à mesa. Hoje nós estamos aqui para um culto de Santa Ceia e nós temos uma mesa diante de nós literal, palpável. Nós estamos vendo e podemos tocar essa mesa, e aqueles que examinarem-se a si mesmo e forem ceiar conosco, vai tomar o suco, vai comer o pão, em memória do corpo e do sangue de Cristo, do sacrifício que Ele fez por mim e por você.
Mas sabe, se nós não fizermos um autoexame sincero e tomar a disposição de se achegar a Deus com um coração humilde, quebrantado, com uma fé disposta a enfrentar o que a fé desta mulher enfrentou, para alcançar aquilo que ela sabia que só Jesus faria, nós não vamos receber. Nós vamos ficar caminhando, nós vamos ficar infrutíferos. E muitas vezes frustrados por não ter a resposta das nossas orações, por não receber aquilo que tanto pedimos a Deus. Ah, Deus, mas o Senhor fala que ao que pede recebe, ao que busca acha, ao que bate a porta é aberta. Eu estou pedindo, eu estou batendo. Tem alguma coisa faltando. O Espírito Santo nos chamou aqui hoje para achar qual é a atitude que falta. Tem algo que falta. Talvez você está orando, mas na hora de buscar, você vai lá e busca no QI, no que indica. Você está depositando essa expectativa, esperança em alguém que não é a pessoa certa. Talvez você não está conseguindo lidar com a oposição. Mas não só a mulher cananeia. Quem lembra de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém? O que é que Sambalate e Tobias faziam com ele? Quanta zombaria. Quanto terror, quanta subestimação, quanta oposição ao propósito. E se ele tivesse parado diante da oposição, até hoje nós não teríamos essa história. Até hoje os muros de Jerusalém não teriam sido reconstruídos, e quantos profetas vieram depois dele nós não teríamos conhecido. Foi necessário ele se posicionar e enfrentar aquela oposição com perseverança, com fé de que Deus era com ele, para que ele cumprisse o propósito dele, na geração dele. E eu e você na nossa geração, o que a gente tem enfrentado para cumprir o nosso propósito, para viver aquilo que Deus tem para nós? Aleluias. Talvez só está faltando um pouquinho de adoração, de render-se ao Senhor e reconhecê-lo como Senhor genuinamente, de olhar para Ele diante do silêncio dEle, diante do não dEle, saber que algum movimento está sendo feito no reino espiritual e que aquilo não significa ausência de resposta, porque mesmo quando Deus não responde, Ele está te dando uma resposta escancarada. Aleluias. Procure entender, porque quando Deus não te dá uma resposta, aquele silêncio é uma resposta escancarada ao que você está orando. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a discernir não só os nãos de Deus, mas o silêncio de Deus. Porque há poder no silêncio de Deus. Há trabalhar no silêncio de Deus. Há algo que está sendo preparado em mim e você quando Deus está em silêncio. Talvez é só para ver se você vai conseguir adorar, porque você conseguiu cumprir as outras etapas, mas está faltando adoração ali. Talvez é só para ver se você diante da primeira oposição vai recuar, vai negá-lo, vai desistir do que você tanto foi buscar, vai para casa com a sua filha endemoniada e aceitar e viver até quanto você conseguir existir com aquela condição. Sabe, mas essa mulher nos ensina hoje essas 3 lições, essas 3 atitudes tão preciosas que nós precisamos aplicar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Hoje a Santa Ceia eu não vou me delongar, eu gostaria que vocês ficassem de pé.